Estamos apresentando Jornal da Cultura. Você sempre bem informado. Hoje, recebendo aqui no Jornal da Cultura o Marlon Moreno, né? E eu já quero dizer que seu nome é um nome muito bonito, viu? Gostei do seu nome, viu, companheiro? O meu xará está no dia de hoje aqui pra gente falar sobre o Dia Nacional de Prevenção de Acidente de Trabalho, que na verdade foi no dia 27. Mas essa semana ela está sendo aí especial para a gente homenagear os profissionais e também falar um pouquinho da importância que é de você ter um profissional e ter os cuidados aí dentro da sua empresa relacionados à prevenção aos acidentes do trabalho. Ô Marlon, seja bem-vindo, bom dia, obrigado por ter nos atendido, recebido o nosso convite e prontamente nos atendido. Bom dia. Muito bom dia, xará, tudo bem? Muito bom dia a todos os ouvintes, né? Realmente, a gente estava falando no off aqui, é um assunto realmente que diz respeito a todas as classes, né? Tanto a parte empregada quanto empregadora, e é um assunto que, como nós estávamos dizendo, ainda é pouco difundido, né, no nosso país, e realmente é de grande relevância. Agradeço. Vamos lá, xará, eu sei que essa profissão é uma profissão um pouco ingrata, né? As empresas, os funcionários normalmente olham assim o técnico de segurança do trabalho na empresa como o cara chato, né? E lá vem o técnico, né? Claro que muita gente já tem a consciência de saber que o profissional tá ali para fazer o bem, né? Mas ainda é visto como o chato da empresa ou não? Já modificou isso? Exatamente, não, isso infelizmente é uma questão cultural, né? Que abrange de quando se formou, né? Inclusive essa questão que você trouxe aí do Dia Nacional de Prevenção, ela se deu na década de 70, quando se criou a formação em técnico de segurança do trabalho e a pós-graduação em medicina ocupacional. O ano de 1970 ele foi um marco para a área de segurança, porque foi quando também foi difundida as normas regulamentadoras no ano de 78, que são as leis que regem toda essa parte de saúde e segurança no nosso país. E infelizmente desde lá, né, ainda há esse tabu, né, tanto por parte empregada como por parte empregadora. Ainda tem muitos empregadores que ainda acham desnecessários, ainda acham um custo desnecessário, e por parte dos empregados por achar isso aí, que é uma medida punitiva, que é uma medida realmente, como você citou, chata, de cobrança, né? Quando na verdade isso é um meio de prevenir, não vai haver acidentes e vai ser bom para ambas as partes, empregada e empregador. Ô Xará, o trabalhador ainda pensa assim, mas isso é um exagero, é que eu vou estar colocando isso aqui e tal, ainda pensa dessa maneira ou não? Sim, infelizmente, por grandes avanços que nós temos hoje na produção de equipamentos de proteção individual, hoje tem equipamentos hoje que são itens basicamente de moda, você pode sair com eles que ninguém diz para você que aquilo é um equipamento de segurança. Então, o conforto mudou muito, a durabilidade, e por incrível que pareça, ainda há muita resistência na questão do uso do equipamento. Você acha que essa resistência ela é por questões culturais? Eu nunca usei, por que eu vou usar agora? Ou de repente é um corpo mole, ou é uma preguiça, ou é um esquecimento? Qual que é o pensamento? Ela abrange tanto essa questão, porque hoje, por incrível que pareça, ainda tem muitas empresas que trabalham de maneira irregular, que não fornecem o equipamento. Boa parte desses colaboradores às vezes vem dessas empresas, vai trabalhar às vezes num outro grupo que tem todo o fornecimento, todo o acompanhamento, e ele cria essa resistência, mas lá eu não usava, nunca precisei, nunca aconteceu nada comigo, e não utiliza. E boa parte deles também, eles colocam empecilhos na questão de realizar suas tarefas. Muitos acham que incomoda, que não dá para realizar a tarefa de maneira precisa, né? Como eu tô dizendo, hoje os equipamentos evoluíram muito, né? Isso lá atrás, em tempos atrás, realmente eram equipamentos às vezes um pouco desconfortáveis, não tinha aquela maleabilidade que tem hoje. Mas hoje é uma evolução muito grande. Hoje você utiliza equipamentos, tem equipamentos que você nem sente, muitas das vezes, que você está utilizando ele ali. É um hábito, é costume, é cultura, infelizmente. E parece que esse hábito, não é só nas empresas particulares, né? Nas empresas não, também nas empresas públicas isso acontece, né? Alguns dias atrás nós fomos tirar algumas fotos para fazer uma matéria de algo que estava acontecendo no município, e tinha uma empresa pública ali naquele local, e a gente já chegou tirando as fotos, né?
e de repente já veio um lá correndo, falou, não, pelo amor de Deus, apaga essas fotos aí, porque a gente tá sem o EPI. Você vê uma empresa pública, né, que é licitada pelo governo do estado de Mato Grosso do Sul e acaba não cumprindo ali as regras, né? Exatamente. Eu posso até te dizer que no setor público isso ainda é mais perceptível do que no setor privado. O setor privado ele evoluiu muito nessa área de segurança do trabalho, principalmente agora com a pandemia, né? A pandemia ela trouxe uma visão, um olhar mais crítico para essa questão de uso de equipamento. Antes da pandemia, muitas pessoas às vezes não sabiam nem o que era EPI. Você falava EPI, por que significa essa sigla? Verdade. Né? E hoje com a pandemia, ela trouxe essa visibilidade, né? E o setor hoje privado, ele teve um avanço muito grande nessa participação, nesse uso, nessa questão da prevenção. E o setor público, por incrível que pareça, ele ainda está muito aquém, né? Ainda está desejando muito ainda em todos os aspectos nessa questão de cuidados. Ô Xará, eu acredito que boa parte da população brasileira conheceu o EPI agora através da máscara que a gente está usando. Exatamente. A pandemia. Que é uma EPI, inclusive, né? É um equipamento de proteção individual. Ela trouxe esse viés. Muitas pessoas não conheciam, não sabiam necessidade. E quando se viu ali, né, se deparado com um risco biológico, né? Um risco micro que você não consegue perceber a olho nu, né? E você tem que utilizar uma máscara para dar aquela proteção, o pessoal começou a despertar interesse sobre isso. Bom, e a gente percebe que o leque hoje de EPIs, ele é extremamente grande, né? Porque antigamente a gente falava EPI, a gente lembrava de um capacete, de repente aquela caneleira ali, o né? calçado de segurança, o calça-bota, né? Que antes vinha um único padrão, hoje exatamente. Tem milhões e milhões de modelos, né? Cada dia mais confortáveis e mais protegidos para o colaborador. Hoje está sendo desenvolvido, por exemplo, uma bota para cada segmento, seria isso? Exatamente, hoje tem calçados específicos para todos os segmentos, né? Para todos os segmentos. Hoje tem calçados com sistemas anti-torção no pé, com palmilhas de gel, né? Hoje tem biqueiras que vai desde composite, que é uma liga plástica, né? Até ligas hoje de alumínio, né? Que dão um melhor acabamento, melhor conforto, né? Diminui a questão do peso no colaborador. Olha só. Né? Então a evolução é muito constante nessa área. Ô Marlon, vamos falar um pouquinho, até por questão de curiosidade, nosso bate-papo vai longo hoje, a gente tem um tempo determinado aqui, bem comprido, pra gente falar sobre isso. Mas até por questão de curiosidade, eu gostaria que você falasse assim um ou outro EPI que é uma novidade que a gente não imaginava que teria, e para que serve, por exemplo? Certo. Hoje, para você ter uma ideia, nós temos linhas de calçado específico para quem trabalha em regiões quentes. Por exemplo, a pessoa tem um determinado piso ali quente, aquecido, que um látex normal, uma borracha normal, ela não conseguiria dar aquela resistência. Então hoje nós temos calçados com um revestimento ali na sua parte de sola, que ela consegue te dar uma proteção para que você pise numa determinada localidade, num determinado piso ali que está numa temperatura muito superior a uma temperatura normal e não há derretimento daquele calçado consiga durar ali um melhor tempo, né? Um melhor uso e traga uma proteção para o colaborador. Como você tem agora há pouco na linha de calçados, hoje tem dispositivos anti-torção, né? Para evitar do colaborador torcer o pé em determinados locais que ele anda, que ele pisa, às vezes é um piso irregular, né? Então isso traz realmente uma proteção superior. Hoje tem óculos desenvolvidos que são óculos anti-embaçante, né? Um óculos que não embaça, você pode utilizar sem aplicação, porque existe um produto hoje que você aplica no óculos para ele dar esse sentido de anti-embaçante, mas hoje já tem lentes desenvolvidas anti-embaçante, hoje tem lentes para óculos desenvolvidas no modelo Transition, né? Que é aquele modelo que se adapta à luminosidade do ambiente. São equipamentos de segurança, que antes a gente via isso né, só em grandes escalas, né? A gente pode até ampliar então, Marlon, que esses equipamentos de proteção individual, eles vão além de uma proteção, eles vão dar conforto também ao trabalhador, né? Exatamente. Há uma situação ergonômica ali e, é claro, proteger também de um incidente. Por exemplo, aquela caneleira, que eu não sei o nome científico, que você vai falar isso pra gente, mas ela é para proteger de picada de cobra, né? Exatamente. A questão da própria perneira hoje. A perneira, ela perneira é o nome? A perneira hoje ela tem a perneira com a proteção inferior de talas, né? Que é para questão de picada de animal peçonhento, assim como tem perneiras hoje para uso em serviço de corte manual, às vezes a parte ali também de capina, né? Onde há um risco do colaborador atingir aquela ferramenta ali na perna e causar um corte, então ela dá toda essa proteção hoje também.
Tem perneiras hoje específico pro pessoal, por exemplo, que mexe muito aí com área florestal, né? Para cortes. Hoje tem perneira de Kevlar que o pessoal vai utilizar, por exemplo, para um corte com motosserra, onde ela tem uma fibra que, caso a serra encoste ali, aquela fibra ela adentra toda no motor do motosserra e trava a máquina instantaneamente, basicamente coisas ali de segundos, né? Não causando um ferimento grave no colaborador. Bom, nós temos um questionamento aqui, eu tenho uma pergunta. Aqui em Chapadão do Sul tem muitas pessoas procurando por esses profissionais. Será que é porque as empresas já querem aderir à segurança dos seus trabalhadores ou porque não tem pessoas capacitadas? Tem profissionais, tem vários técnicos de segurança do trabalho hoje disponíveis no mercado? Não, o mercado de Chapadão hoje ele é um mercado que ele está muito limitado nessa questão do profissional técnico. Posso te dizer isso por nós, né? Pelas contratações nossas. É um mercado muito limitado ainda. Nós estamos agora aí com a abertura de um curso que está acontecendo em Chapadão do Sul. Exatamente, né? Mas realmente ainda é muito limitado o mercado. Ainda falta bastante profissionais ainda no mercado hoje. Você hoje, Xará, como profissional que você recomenda quem está nos ouvindo e tem essa paixão, porque eu acredito que é uma paixão também, né, de segurança. Procure um curso. Você recomenda realmente a formação nesse momento? Sem sombra de dúvida, né? O mercado, o leque de opções na área de saúde e segurança do trabalho, ele é muito grande, ele é muito vasto, ainda tem muitas pontas soltas aí ainda, né? Então é realmente muito necessário, né? Cada vez mais profissionais, cada vez mais difusão do assunto, cada vez mais profissionais que se especializam, que se renomam no assunto. E posso te dizer para você que Chapadão do Sul nós já estamos aí há basicamente 2 anos e meio e nós tivemos uma grande, vamos falar assim, recepção aqui. E o que nós observamos? Chapadão do Sul ele tem um avanço muito considerável nessa parte de prevenção, nessa parte de cuidados, né? As empresas de Chapadão do Sul hoje, elas estão muito bem ligadas nessa parte de segurança do trabalho, diferente de outros municípios. A gente sentiu muito isso aqui. Diferente de muitos municípios, realmente, né? Sem sombra de dúvida. Né? Bom, e a gente sabe também que se não tiver uma força maior, coercitiva, tem muitas empresas que acabam não tomando aí a iniciativa de colocar um técnico de segurança do trabalho. E hoje parece que é lei, há uma obrigatoriedade de empresas de possuírem um técnico ali. Como que é essa lei? Acima de quantos funcionários? Como que funciona, Xará? Então, hoje, falando legislação, né, nós temos a NR de número 4, que é a NR de formação do SESMIT, que é a equipe de saúde e segurança do trabalho, e ela é regida hoje por um quadro, né? Esse quadro hoje, vamos falar em questões mínimas, seria uma empresa de no mínimo 50 funcionários com grau de risco 4, que é um grau de risco elevado, para você ter no mínimo um técnico em segurança no trabalho hoje. Certo. Né? Mas isso não te impossibilita, não quer dizer que você não possa ter um técnico numa empresa de nível inferior a esse, com número de colaboradores inferiores, com grau de risco inferior, né? Então isso é o que rege a legislação, assim como não quer dizer que eu tenho mas eu não posso colocar 2 ou 3 ou 4, pode. Isso a gente vê muito inclusive no ramo sucroalcooleiro. Hoje, se você for pegar o SESMIT da maioria dos ramos sucroalcooleiros, eles estão com um efetivo muito superior ao que a norma regulamenta. Por quê? Porque o próprio ramo, ele viu que a área é muito grande, há uma área de campo, uma área industrial a se cobrir, que às vezes se você for só no regulamento, vai ficar uma cobertura ali que vai ficar realmente infundada por grande número de colaboradores, por risco que a empresa oferece. Então ele sempre tem vagas a mais do que a própria legislação regulamenta. Ô Marlon, isso beneficia a empresa também, né? Eu acho que quanto mais, melhor para a empresa, né? Sem sombra de dúvida, quanto mais profissionais, melhor. Né? Hoje, infelizmente, é uma questão cultural que tem que ser trabalhada, tem que ser difundida. Né? Não adianta você simplesmente comprar, ofertar o equipamento para o colaborador. Isso. Ele muitas das vezes não vai ter a prática do uso, ele não vai ter aquele hábito, aquela convivência, ele não vai saber como utilizar de forma correta. Então, você precisa do acompanhamento. Né? E até mesmo pela falta de hábito, ele acaba até sem má fé nenhuma, ele acaba esquecendo de usar aquela ferramenta, né? Aquele equipamento. Então o técnico tem que estar ali de olho, né? Cobrando, né? Sendo o chato da vez, né? Na empresa, né? Exatamente. Hoje eu posso te afirmar assim, sem sombra de dúvida, que hoje essa questão da prevenção do acidente de trabalho, ela ainda
ainda é tida como uma questão cultural, né? Então hoje, quanto mais você conseguir colocar isso, né, diante do colaborador, quanto mais você conseguir disseminar essa ideia para ele, né, para que não seja ele não tenha que ver isso como uma questão obrigatória, ele tem que ser visto isso como um benefício, né? A empresa está ofertando por um benefício, está preocupado com a carreira dele, está preocupado com a segurança, está preocupado como que ele vai retornar para a casa dele. Então essa é a melhor forma de você trabalhar hoje. Certo. Bom, são 11h51. Nós estamos conversando, para você que está chegando agora, com o Marlon Moreno, que é técnico de segurança do trabalho, para a gente falar um pouquinho sobre as prevenções no acidente de trabalho e a importância que isso é em uma empresa. A NR5 fala sobre a CIPA, né? E a CIPA, ela tende a ser um parceiro do técnico dentro da empresa, né, Marlon? Exatamente. A CIPA é uma comissão interna, desvinculada do SESMIT, que é a equipe de saúde e segurança do trabalho, porém ela é um braço na área de segurança do trabalho dentro das empresas. Então ela age, ela atua, ela fiscaliza, ela orienta os colaboradores, assim como o SESMIT também. Faz um trabalho, inclusive até de assessoria, de repente, ao técnico, né? De fiscalização também. De grande apoio para a área de segurança do trabalho, né? Difunde muito mais ainda. Por quê? Porque a CIPA, diferente do SESMIT, o SESMIT ele é um profissional com formação na área, seja ela de nível técnico ou superior. A CIPA não, ela vem do meio dos colaboradores mesmo, que recebem um treinamento ali de 20 horas, que habilita eles a desempenhar e desenvolver essas atividades de segurança dentro da empresa. Vai ser um próprio trabalhador que vai estar fiscalizando, cobrando, né? Exatamente. Pedindo, né? Então assim, ele já entende, né, a língua do colaborador, né? Ele sabe como entrar, como abordar melhor aquele assunto para o colaborador, para que fique de melhor entendimento. Bom, são 11h52 agora. Vamos falar um pouquinho de números, Marlon. Vamos falar desse último, né, esses últimos anos. Vamos incluir a pandemia, né? Vamos colocar na pandemia. Você tem como nos trazer os números de Chapadão do Sul, alguns números específicos, enfim, sobre acidentes do trabalho ou sobre acidentes que de repente foram até evitados ou houve uma diminuição ali na circunstância do acidente devido às EPIs? Tem como sim. Os números realmente eles deram um grande avanço, tanto isso que o próprio Ministério do Trabalho e Emprego, que foi recriado agora, né? Já há planos aí para melhoria, para difusão melhor nesse número, né? O Ministério do Trabalho e Emprego estava vinculado à pasta da economia, agora ele voltou novamente ativa, né? Com a pasta única, então há grandes planos para melhorar esses índices, e os índices realmente eles têm subido, né? Eu vou te dar uma ideia de níveis nacionais para depois a gente chegar em níveis municipais. O Brasil hoje ele ocupa no G20, né, a segunda posição em números de fatalidades por acidente de trabalho. Segunda posição. Em números mundiais, o Brasil hoje está na 4ª posição. Ele está atrás de China, de Índia e de Indonésia. Então são números realmente bem grandes em números de acidentes de trabalho. Isso, para você ter uma ideia, às vezes quem está fora do segmento ele não imagina, mas isso representa um gasto hoje a nível nacional na casa em torno de 100 bilhões de reais, né? Isso se computando as questões previdenciárias e se computando os gastos com saúde pública para atender esses acidentados. Os afastamentos, né? Os afastamentos, né? Então você tem uma grande perda com isso que impacta diretamente o PIB nacional. Então realmente são números bem alarmantes, né? Hoje, o que nós temos hoje para trazer esses índices? Nós temos aí, né, o nosso anuário estratégico do Ministério do Trabalho e Emprego, que através desse anuário o Ministério do Trabalho e Emprego ele lança planilhas, né, anualmente, onde que está computado todos esses números, né? Inclusive eles estão divididos por segmento, por setores e até mesmo por estados. Então tá tudo separado. Só que hoje existe uma ferramenta que às vezes poucos conhecem ainda essa ferramenta, que é uma plataforma. Essa plataforma ela se chama Smart Lab, é uma plataforma que foi criada pelo Ministério Público do Trabalho em parceria com a OIT, que é a Organização Internacional do Trabalho. Então, lá nessa plataforma, ela está computada, você consegue tirar ali dessa plataforma hoje ali indicadores de mais de 550 municípios, né? Então você lança lá na pesquisa o município que você quer, ele vai te dar todos os índices. Esses índices que nós estamos dizendo lá nessa plataforma, eles são índices computados. São aqueles acidentes aonde a empresa gerou a CAT, que é o Comunicado de Acidente de Trabalho,
né? E evidenciou esses acidentes, em contrapartida dos óbitos e todos os avanços nessa área de acidentária. Mas existe ainda por trás, nesses números que eu te trouxe nacionais, números que são, vamos falar assim, extras, que não foram computados, lançados, não né? foram lançados, não foram criados CATs, né? São números informais. Então, os números são muito altos. Para você ter uma ideia, eu fiz até uma consulta antes de vir para cá, na região de Chapadão do Sul. Os dados são do ano de 2020. Em 2020, nós tivemos aqui em Chapadão do Sul 77 acidentes de trabalho comunicados, com abertura de CATs, né? Totalmente fundados lá. 77 acidentes de trabalho. 2020. Nós tivemos em 2020. Desses 77, nós tivemos um óbito, né? Então isso nós estamos falando de números computados, né? De números com aberturas de CAT, seguindo os procedimentos padrões como a legislação regulamenta. Tem os clandestinos por aí também, né? Pode acontecer fatos que às vezes não chegou nesse comunicado, ou seja, não tem como se computar. Mas são números que, se a gente for pensar em níveis de município, é um número alto. Nós estamos falando de então isso é o que eu ia perguntar agora. Comparado com outros municípios, que eu sei que vocês têm uma atuação em outras cidades também, esse número é alto ou não? Para número de Chapadão do Sul, pelo ramo de atividade que nós temos, uma região muito forte no agronegócio, realmente são números expressivos. São números expressivos. Prova disso, em 2019 nós tivemos uma fiscalização do Ministério do Trabalho na região toda aqui, né? E naquela fiscalização foi compreendido a parte específica de armazenamento de grãos. Foram mais de 284 armazéns em região que foi fiscalizado, devido que esse grande número, esse grande impacto. Então, os fiscais, eles não teriam essa grande preocupação se os números não tivessem alarmantes. Então, os números realmente são alarmantes, sim. São números altos ainda. Bom, aqui no Jornal do Cultura, hoje recebendo o Marlon e já temos alguns questionamentos, viu? E a gente vai trazer, você que está aí, inclusive, que quer saber algo mais sobre o assunto, que a gente possa te esclarecer no dia de hoje, fica à vontade que nós vamos trazer aqui a pergunta pro meu xará, né? Por exemplo, nós temos aqui, como é que eu devo proceder quando a empresa te dar um EPI que não é compatível com o trabalho a ser executado? Mas a empresa diz que não tem um indicado, então tá usando outro ali, uma gambiarra, né? O brasileiro faz gambiarra até nos EPIs, né? Como que procede dessa maneira? Então, o trabalhador que recebe, por exemplo, fala, opa, mas esse não é o EPI certo. Essa pergunta do ouvinte é uma pergunta muito pertinente, Marlon, pela seguinte questão: hoje, nem sempre o equipamento mais caro ele é o melhor. Vou te dar um exemplo na questão de luvas, que é um equipamento mais conhecido que nós temos hoje. Hoje nós temos luvas, por exemplo, na parte de couro. Vou dar um exemplo, a luva de vaqueta, que é uma luva que todo mundo conhece. É uma luva mais difundida que nós temos no mercado nacional. Hoje nós temos luvas sintéticas que substituem a luva de vaqueta, te traz uma melhor mabiabilidade, uma melhor movimentação, um melhor amparo ali na sua mão. Mas protege também? Muitas delas protegem, tem níveis superiores de proteção do que a luva de vaqueta, são luvas sintéticas, né? E ela tem um custo às vezes inferior do que a luva de vaqueta. O que falta hoje? Dentro dessa pergunta muito pertinente do ouvinte, falta exatamente essa busca, né? Às vezes a empresa tem naquele consentimento, eu sempre comprei essa, sempre utilizei essa, vem naquela cultura, mas os equipamentos eles estão evoluindo dia após dia. Então hoje você consegue trazer equipamentos mais confortáveis, equipamentos mais maleáveis, equipamentos que o colaborador vai se sentir ali mais amparado, vai dar uma melhor mobilidade para ele desenvolver as suas atividades, e às vezes o custo é até inferior àquele que a empresa já tem hábito de utilizar. Então eu recomendo que a empresa busque orientações para ofertar para o seu colaborador o equipamento mais confortável, melhor, que mais se adere àquele colaborador. Ô Marlon, desculpa a minha ignorância, mas eu até procurei ali agora luva de vaqueta, né? Qual que é a necessidade dessa luva, né? Essa luva, que é indicado a luva? Essa luva é uma luva basicamente que oferta proteções mecânicas, né? Contra cortes, perfurações, né? Escoriações em geral. E hoje, como eu te disse, nós temos luvas hoje aí vamos falar na área sintética, que ela dá uma proteção até maior do que a luva de vaqueta. A luva de vaqueta é uma luva de couro, né? Então ela é uma luva que ela já não dá, vamos falar assim, ergonomicamente, ela já não dá aquela maleabilidade pro colaborador, né? Aquela precisão que o colaborador muitas vezes precisa, né? E hoje tem luvas que substituem ela, e às vezes num custo até inferior,
para o colaborador, onde você vai entregar, ele vai se sentir mais confortável, em contrapartida não vai ter essa perda de uso do colaborador. Eu acho que essa recomendação, inclusive, ela tem que ser dada pelo próprio técnico de segurança do trabalho do local, né? Exatamente. O profissional, ele é a melhor pessoa, a mais indicada para estar recomendando corretamente esses equipamentos, né? Hoje a linha é muito grande, é muito vasta, né? Então é como eu digo, o profissional, ele tem que estar muito inserido no mercado de trabalho, que é um mercado muito grande, muito longo, muito se atualizar constantemente, se atualizar né? constantemente, porque é a realidade. Hoje, com essa questão da pandemia, teve fábricas aí que fizeram mega investimentos aí nessa parte para desenvolver novos equipamentos, e a cada dia está surgindo novos equipamentos no mercado. Falamos aqui um pouco das EPIs, e aí hoje eu dei uma pesquisada aqui, viu, Xará, e eu encontrei até sobre a questão dos incêndios, né? Que o técnico de segurança do trabalho, ele tenta capacitar ali os trabalhadores para que estejam preparados para um momento como esse, que acontece muito, inclusive, né? Exatamente, né? Dá muita incidência de incêndio, principalmente em ramos de atividade como a gente tem grande expressão em Chapadão do Sul, né? Que é a parte do agronegócio, e ele realmente é um braço, ele está totalmente ligado com a área de saúde, segurança do trabalho, porque o incêndio, além de ele trazer danos materiais consideráveis, ele pode trazer também acidente de trabalho, né? Pode trazer sérias queimaduras, até fatalidades para o colaborador. Então ele está totalmente ligado a isso. O colaborador, ele tem que estar treinado, ele tem que estar capacitado para qualquer incidência de incêndio, ele tem que saber, no mínimo, utilizar os equipamentos de proteção contra incêndio que a empresa disponibiliza para ele, né? Então realmente ele tem que receber essa capacitação, e o profissional de segurança do trabalho, ele está habilitado para disseminar isso para os seus colaboradores. E até parece uma brincadeira, mas o trabalhador, ele tem que estar preparado para, no mínimo, saber fugir do incêndio. Exatamente, né? Existe a questão das rotas de fuga, né? Que hoje inclusive é cobrado pelas instituições como o Corpo de Bombeiros, né? Se desenvolver, montar aquela rota de fuga na empresa, mas o colaborador, ele tem que ter ciência do que é aquela rota de fuga, como que funciona, como que ele vai escoar daquela rota de fuga, né? Que é o que a gente fala de plano de emergência, né? Onde que está englobada essa parte do abandono da área. Bom, eu passei por isso, na verdade, na cidade de Rio Verde, quando eu morava ali naquele município, que um colega nosso, um munícipe de Rio Verde, acabou perdendo a vida porque ele trabalhava em uma cerâmica e havia um local ali não sinalizado. Segundo informações, não havia sinalização nenhuma, e ele acabou caindo ali e veio a óbito, né? E aí vem a importância também de sinalizar os locais mais perigosos. Isso faz parte também da profissão? Totalmente, a parte de sinalização de segurança, né, de aviso, né, de painéis, isso aí faz totalmente ligação completa com a área de saúde e segurança do trabalho, né? O colaborador, ele tem que estar avisado daquele risco. Vou te dar um exemplo de um que é precedente, a parte de espaço confinado. Todo espaço confinado, ele tem que ter uma sinalização, mesmo que você esteja utilizando ou não o espaço confinado, porque ali é uma área de risco. O colaborador pode adentrar naquela área de risco ali, e ali dentro pode ter ali gases ou outras substâncias que podem levar a óbito do colaborador. Então, toda a área de risco, ela deve haver uma sinalização para advertir o colaborador daquele risco. Certo, tem que estar muito bem sinalizado. Muito bem sinalizado. Inclusive, a empresa, ela acaba até sofrendo muitas sanções, inclusive, se o morador acaba se um trabalhador acaba tendo ocorrendo um acidente ou até mesmo perdendo a vida, imagina a situação da empresa também, né? Sem dúvida, e ainda tendo em vista que a parte de sinalização de segurança, ela é uma parte que, falando em custos, ela compreende um custo muito insignificante, né? Que você vai elaborar ali forma de sinalização, está lá em determinados locais, então isso tem um custo muito significante e traz realmente um reflexo muito positivo. Bom, as empresas que, por exemplo, em Chapadão do Sul, que adotam as medidas da maneira que tem que acontecer, de maneira eficaz, qual que é o seu pensamento hoje? Elas estão todas satisfeitas com o resultado, Marlon? Sem sombra de dúvida. Hoje nós temos grupos em Chapadão do Sul, para você ter uma ideia, que ela passa aí até por, vamos falar assim, auditorias internacionais, né? Então, realmente traz e mostra um resultado muito significativo para a empresa, né? Isso aí realmente é muito perceptível para a empresa. Aquela empresa que às vezes nunca adotou esse segmento e ela passa a adotar,
né? Com o passar do tempo, isso é nítido, isso é evidente o quanto que mudou a empresa, tanto na parte física da empresa, né? Como você adotou agora a parte de sinalizações, a parte de você chegar na empresa e ver todo mundo ali consciente, utilizando o seu equipamento de segurança, né? Até a forma cultural dos colaboradores de agir mediante acidentes de trabalho também. Isso reduz os atestados, reduz os afastamentos, né? Totalmente, né? Hoje, para você ter uma ideia, o quanto que é cultural, hoje ainda tem colaboradores que ele tem aquela ideia assim, ele tá trabalhando lá, um exemplo, lá num determinado setor da empresa, às vezes ele comete um acidente ali, às vezes um corte, um dano significativo físico, e ele ainda tem aquele hábito de falar, não vou comunicar porque, ele vai ali, às vezes já faz um curativo improvisado e nem comunica a empresa, né? Então, isso com o passar do tempo, quando é implantado isso na empresa, ele entende que todas têm trabalho e deve ser comunicado, porque às vezes naquele momento não gera um dano significativo, mas às vezes ele vai para casa dele, aquilo ali pode agravar, e amanhã depois ele vai ter que contar para a empresa, e aí fica difícil para ele comprovar que realmente foi no trabalho, porque ele deixou o momento passar. Então isso é muito perceptível quando a empresa adota essas medidas, ela começa a ver essa questão, como eu disse, tanto física quanto cultural acontecer. E aí ela vê que realmente há uma grande importância no segmento de segurança. Ô Marlon, a gente sabe que nós estamos no Brasil. O Brasil, ele é gambiarreiro, né? É o improvisador nato, né? Existe esse problema também dentro da sua profissão? Da empresa que de repente está usando uma ferramenta que não é aquela adequada, mas aí fez uma gambiarra, falou, isso aqui está servindo. Existe isso também ali, não? Existe, isso é o que a gente chama de arranjo físico, né? Existe. Arranjo físico, tem um nome para gambiarra isso agora. É o que a gente chama do arranjo físico, isso existe bastante, por incrível que pareça, ainda existe, né? Até mesmo visando essa questão de custo, né? Tem muitas empresas que adotam fazer, vamos falar assim, com recursos próprios, e nessa de fazer com recurso próprio, ela acaba não pesquisando, não levando em conta, né? Eu vou te dar um exemplo, você vai fazer hoje aí um guarda-corpo de proteção para sua empresa, há uma norma a ser adotada, há um segmento, há uma medida padrão para você confeccionar, para você desenvolver aquele guarda-corpo, e às vezes a empresa vai naquele viés, eu vou fazer com recurso próprio, às vezes pega ali a sua manutenção e desenvolve de qualquer maneira, de qualquer forma, sem seguir as normas, e acaba não fazendo adequadamente, às vezes ela acaba agravando o risco muitas das vezes, né? Então ainda acontece bastante. Afinal de contas, estamos no Brasil, né? Exatamente. Olha, a gente está chegando no final aqui do Jornal do Cultura. Eu gostaria de já agradecer a sua presença, de ter nos atendido, e eu gostaria inclusive da gente ter outras oportunidades para falar um pouquinho mais sobre a segurança no trabalho. Eu acho que é um assunto incrível, e que o cidadão que está me ouvindo agora, o trabalhador que de repente tinha a cultura de não querer usar o capacete, de não querer usar o seu EPI, de repente com esse bate-papo do dia de hoje ele vai notar a importância que é da segurança, né? É para ele mesmo aquilo ali, né? Eu acredito que essa profissão foi desenvolvida para defender o trabalhador, né? Para que o trabalhador possa trabalhar da melhor forma possível. Olha, a gente fica sempre de portas abertas, Marlon. Obrigado pelo bate-papo. Inclusive, você tem uma empresa no município, né? Que trabalha com isso, com as ferramentas GPI, também com assessoria, né? Porque também. A consultoria, né? Explica pra gente aí. Exatamente, né? A consultoria, ela é a parte fundamental na área de segurança do trabalho, porque hoje, eu costumo dizer que nessa parte de prevenção, a conscientização e formação do colaborador, ela é o carro-chefe na área de segurança do trabalho, porque às vezes a empresa compra um determinado equipamento, até bom, de boa qualidade, de boa procedência, de bom conforto, mas o colaborador tem a resistência. Então, há a importância de você não só entregar para ele, mas de conscientizar ele, explicar, detalhar para ele o porquê ele tem que utilizar, o que aquele equipamento pode trazer de benefício para ele, e isso faz toda uma diferença. Essa consultoria é fornecida para vocês também? A consultoria é fornecida, sim, né? A parte também de venda dos equipamentos, nós temos profissionais à disposição hoje também para, quando a empresa procurar, ela mostrar aquele determinado equipamento correto para a empresa, tem esse equipamento, e deixar a empresa escolher, vai passar todos os dados técnicos do equipamento, e a empresa fica a critério para escolher qual é o melhor. Que bacana. Bom, parabéns pelo trabalho,
Seja sempre bem-vindo e vamos marcar uma próxima aí pra gente continuar falando, porque ainda teve um baita dos assuntos que a gente não abordou, né? Não, eu tô à disposição, como eu falei para você, é uma área muito grande, muito vasta, muito extensa, que por incrível que pareça ainda é muito pouco difundido, por mais antigo que seja o segmento de segurança do trabalho, ainda é pouco difundido e isso acaba trazendo o que a gente citou, vamos falar assim, essa imposição cultural, né? De boa parte de pessoas. Resistência. Essa né? resistência, infelizmente. Muito bem. Marlon, obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, né? Tenham uma boa tarde a todos os ouvintes. E quem quiser visitar o Marlon lá é na rua? Ficamos ali na Avenida 6. Avenida 6. Isso. Né? Muito bem. Multissegurança. Multissegurança. Obrigado mais uma vez. Tchau.